Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed. Hoje conversando mais uma vez com o Dr. Gilberto Cardoso, médico cirurgião plástico e que também é diretor técnico do Hospital Unimed, que vai inicialmente nos falar sobre um assunto muito importante que nós queremos trazer para você. Mas inicialmente vamos cumprimentá-lo e dizer que é um prazer estar aqui contigo novamente, Gilberto. Tudo bom? Tudo bem, querida. Para mim também é um prazer. A gente fez uma série de programas juntos e nós demos uma sequência interessante para o nosso trabalho, né? Olha, a mulherada aí se empolgou nas cirurgias plásticas e aquelas pequenas correções também que são possíveis fazer, que dão aquele aspecto mais rejuvenescido, que nós hoje vamos conversar também, né? Fique ligado aí que tem novidades. Mas eu vim conversar também contigo, Gilberto, por causa da questão da cirurgia segura, né? Isso é super importante e a Unimed Vale dos Sinos já desenvolve esse projeto, essas normas aí há bastante tempo, que já foram implantadas, e a gente quer mostrar aos nossos telespectadores o quanto elas são importantes, não é? Então, gostaria de saber um pouquinho de ti, o que é isso, né, que o pessoal leigo às vezes não conhece, o que são esses protocolos e qual a importância deles? Bom, Liane, em princípio, assim, esse movimento pela cirurgia segura surgiu nos Estados Unidos na década, né, passada, e agora chegou ao Brasil, em 99, através do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde reuniu normas internacionais de segurança, não apenas em cirurgia, mas em úlceras de pressão para os pacientes não desenvolverem, tromboembolismo, quedas dos pacientes nos hospitais, queda por escorregamento, né? Pacientes que se agitam mais, uso de medicações, é uma coisa muito importante o uso correto das medicações, muitos problemas podem ser evitados com esse uso correto das medicações, e assim por diante. Mas, pensando agora o assunto que tu queria desenvolver hoje, sobre cirurgia segura, esse assunto é tão importante que muitos acidentes poderiam ser evitados se regras básicas fossem aplicadas no sentido de deixar os pacientes sempre dentro de uma linha de identificação e tratamento correto. É preciso entender que quando o paciente entra num serviço hospitalar, ele entra através de uma identificação de laudos que ele traz junto consigo, que o médico assistente lhe deu no consultório. Esse paciente transita por uma série de estações, setores, e ele vai acabar dentro do bloco cirúrgico, numa mesa de cirurgia. Se cada um desses setores fizer a sua parte corretamente, identificando o paciente, colocando ele, sabendo que cirurgia que ele vai fazer, qual é o lado que ele vai operar. Isso é importante, a lateralidade que ele vai ser submetido. Se é a cirurgia de um lado... Na perna direita e opera a esquerda. Exato. Isso, assim, parece uma coisa hilária, parece uma coisa engraçada, mas, na verdade, já aconteceu muitas vezes. Isso é gravíssimo, né? Gravíssimo. Quantas pessoas tiraram rins errados, né? Às vezes, um olho, até um olho... errado, a gente vê esses noticiários na televisão a todo momento, né, de que acontecem essas coisas. E nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso nós encampamos esse programa de cirurgia segura e já implantamos na Unimed Vale dos Sinos. Eu tive uma grata satisfação de ver que aquelas dificuldades pelas quais nós achávamos que íamos enfrentar não foram assim que aconteceu. Os nossos colegas, nossos cirurgiões, todos foram... muito coniventes com o que estava acontecendo, entenderam rapidamente que isso precisava ser feito. Que é uma segurança para o paciente e para o profissional, não é? Muito ligado a isso também. Todo o pessoal que está envolvido com a cirurgia, sejam técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, todos eles seriam penalizados caso acontecesse uma coisa dessas, né? E não é possível que uma cirurgia seja feita errada num paciente errado, né? Seria a pior situação possível seria aquela em que o paciente vai receber uma cirurgia que não é adequada para si próprio. Isso seria muito ruim. E, mais do que isso, seriam as complicações daí advindas. Imagina se uma cirurgia aqui, né, feita no paciente errado, a cirurgia errada no paciente errado, e ainda com complicações.
Aí sim seria pior. Horrível, né? Não dá nem para imaginar, não é? Bem, por isso nós temos aí, né, são 7 metas a serem desenvolvidas e que, se bem executadas, dificilmente vai haver problema, né, Gilberto? Exatamente. Nós temos assim, o desenvolvimento dessas metas está sendo feito durante esse ano de 2016 e nós tivemos todo o apoio da direção executiva da Unimed, que nos deu as condições para fazermos campanhas, inclusive, né, dentro dos diversos setores que compõem o hospital. E nós tivemos assim um engajamento de toda a equipe de enfermagem, técnicos e enfermeiras que fizeram um trabalho magnífico. Sabe que é gratificante ver as pessoas felizes fazendo um trabalho desse? É interessante, é muito interessante. Há pouco tempo atrás nós fizemos uma campanha de lavagem de mãos. Elas se fantasiaram de bactérias, se fantasiaram de sabonete, se fantasiaram de escova, outras fizeram mãos gigantescas que foram fixadas nos computadores com a maior alegria, né? Então, eu vejo que o nosso pessoal é muito entusiasmado. Eu gosto disso, eu gosto de ver entusiasmo. E essa criatividade faz com que haja até uma fixação melhor de todos os passos aí, não é? É verdade, é verdade. Porque se a gente fizer uma campanha só, uma vez só, ela fica muito pontual e as pessoas esquecem. E esse pessoal não, ele mantém viva essa chama o tempo todo. Então, temos que manter isso, né, de uma forma criativa e sempre na lembrança, não é? Bem, Gilberto, além da identificação segura, né, tem outros passos, como a segurança cirúrgica, o uso seguro das medicações, a comunicação efetiva, né, que é muito importante, também a participação da família, o uso dos materiais, as próteses, né, e aquilo que tu disseste também lá no início, que são a prevenção de quedas e as úlceras, não é, de pressão, que muitas vezes acabam determinando escaras e outras complicações, não é, infecções, enfim. Exatamente. Sabe uma coisa? Nós temos assim um programa que está se desenvolvendo gradativamente, atingindo todos os nossos locais de trabalho. Esse programa tem sido executado pela enfermagem, e que tem nos dado um auxílio imenso, e eu sou responsável pela divulgação do programa. Então, como divulgador, eu preciso ser o primeiro a usar esses mecanismos para que esses mecanismos sejam facilmente identificáveis e que a gente possa transitar por eles com naturalidade. Então, é muito interessante na cirurgia segura, chega um momento em que é preciso fazer um verdadeiro teatro dentro da sala de cirurgia. Quantas vezes o paciente estava ali na sala de cirurgia e nós dizíamos para ele, agora nós precisamos se identificar novamente. Daí ele olhava para mim e dizia assim, doutor, está tudo certo? Será que está tudo certo? Eles estão querendo saber quem eu sou? Tem alguma coisa errada acontecendo? Né? Fica até desconfiado quando tem tantos cuidados, né? Tantos cuidados. O que será que estão planejando aí, né, para mim? Exatamente. Lá na frente, quando ele chegou na portaria do hospital, ele foi identificado. Quando ele chegou na portaria do bloco cirúrgico, ele foi identificado de novo. E na sala de cirurgia, de novo, ele ficou desconfiado, né? Então, isso foi muito interessante. Daí as gurias se apresentam para ele, a enfermeira tem que estar presente, a enfermeira se apresenta para o paciente, diz o nome dela e diz o nome dele, se dirigindo a ele, e pergunta se o que ele veio fazer ali. E aí ele fica mais ansioso ainda, né? Por que eu vim fazer aqui? Sim, será que vocês não sabem, né? Como é que eu vou saber? Vocês não sabem. E daí ela conversa com o paciente e, ao mesmo tempo, nós preenchemos um quadro, chamado quadro de cirurgia segura, no qual tem todos os dados do paciente. Todos os dados, inclusive alergias, o uso de medicações anteriores, o que ele veio fazer ali, a cirurgia, a equipe médica. E pergunta para o anestesista, o senhor espera algum problema com a sua anestesia, com a via aérea, com o seu material? Ele diz, daí ele fala com a enfermeira e a enfermeira responde para ele que só vai começar a cirurgia se tiver tudo dentro da sala. Depois ela se dirige para o cirurgião. Se dirige para o cirurgião e pergunta as mesmas coisas. E o paciente fica ali, né, preocupado com tudo que está acontecendo, né? Mas são normas, eu quero que as pessoas saibam que são normas internacionais de segurança que precisam ser cumpridas. Fazendo uma brincadeirinha, né? No caso da cirurgia plástica, a gente já fixa na parede também a foto de com quem a gente quer ficar parecido. Seria muito interessante. Seria interessante, mas isso não vai acontecer muito. Não. Mas, assim, basicamente é uma coisa importante que o paciente participe disso, que ele saiba que em vários momentos ele vai ser identificado. E não só ali. Se ele internar no hospital,
A enfermeira, quando entrar no quarto dele, vai se apresentar para ele e vai se dirigir a ele perguntando pelo nome dele de novo. O senhor é o fulano de tal? O senhor é o paciente do doutor fulano de tal? O senhor fez tal cirurgia? Ele vai responder isso muitas vezes durante a internação. Isso tudo é para a segurança do paciente. É importante que eles saibam disso. Bem, Gilberto, que mais, não é? Acho que, né, já trouxemos aí essa novidade, que não é mais assim novidade para nós, mas para os nossos telespectadores, eu creio que sim, para que eles tenham realmente a certeza, a segurança, não é, que com a nossa Unimed Vale dos Sinos aí, os nossos profissionais, realmente nós podemos dizer que temos hoje cirurgias seguras. Então, nós vamos fazendo um breve intervalo e daqui a pouquinho trazemos novidades da cirurgia plástica para você. E agora estamos de volta com a melhor parte dessa entrevista, aquela que deixa as mulheres aí muito empolgadas e também curiosas, não é? Que é, de certa forma, e eu creio que é totalmente, né, voltada para o rejuvenescimento facial, que são os preenchimentos. Então, o Dr. Gilberto Cardoso, ex-cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está conosco mais uma vez para nos falar o que são os preenchimentos, quem pode fazê-lo, quais são as principais finalidades e quais são os produtos que hoje estão aí autorizados e que são os melhores para realizarmos esse procedimento, não é, Gilberto? Perfeito, Liane. É um prazer estar contigo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre preenchimento. Preenchimento é uma coisa nova, relativamente nova, né? Já existe há uns 5 anos, talvez um pouquinho mais, feito nos Estados Unidos e na Europa, e agora, com grande sucesso no Brasil. Os nossos colegas da cirurgia plástica brasileiros são muito atuantes. A nossa sociedade é uma das mais importantes do mundo da cirurgia plástica pela quantidade de membros e pela quantidade de cirurgias executadas. Então, nós temos uma experiência muito grande. Então, a gente seleciona procedimentos e técnicas que são bem utilizados, cujos resultados são bem conhecidos, e a gente procura atuar dentro dessas técnicas para que as pessoas tenham melhor segurança e resultados mais consistentes, né? Os resultados em cirurgia plástica é tudo o que se quer, o resultado. Ninguém está interessado em saber se o doutor vai fazer essa ou aquela técnica, ele quer saber se ele vai ficar bem. Se vai ficar bem, se o resultado vai ser bonito, é isso que ele quer. E os cirurgiões plásticos brasileiros têm essa facilidade. Nós temos essa grande quantidade de trabalho aqui, nós estamos muito atuantes e nós podemos fazer um bom trabalho tendo em vista as técnicas mais modernas, que inclusive algumas se foram desenvolvidas dentro do Brasil. Olha, as técnicas são importantíssimas, fazem toda a diferença, eu creio, no resultado final, mas também os produtos a serem usados, não é, Gilberto? Exatamente. Antigamente a gente fazia as lipoaspirações, lembra? Lipoaspiração era tudo que existia, né? Nós tirávamos gordura de algum local para que esse local ficasse mais magrinho, mais magro, e que ele ficasse, então, mais bonito, né, no conjunto corporal. Essa enorme quantidade de gordura que se tirava dessas regiões fazia com que nós tivéssemos a gordura à nossa disposição. E essa gordura à nossa disposição foi utilizada para preencher locais onde elas estavam faltando. E os resultados foram tão bons, cada vez melhores, que hoje em dia esse procedimento chamado preenchimento ou lipopreenchimento está incorporado na cirurgia plástica definitivamente. Acho que nós temos que saber que isso foi dado passos até chegar nesse momento, até chegar nessa segurança que se faz hoje, né? Muitos passos. Os principais preenchedores que se usa são aqueles obtidos em laboratório, como o ácido hialurônico, e a gordura que é retirada do próprio paciente, que é a gordura autóloga, chamada gordura do paciente, que é a gordura que é o material mais importante, é o material mais compatível com o corpo da pessoa, que é dele mesmo, dela mesma, né? E o que importa nesse caso é que essa gordura fique estabilizada, seja limpa, seja purificada, para que ela possa ser devolvida para o paciente de uma forma que ela fique no local onde ela deve ficar. E esse processo é feito durante o ato cirúrgico. Exatamente. Nós passamos, como eu falei agora, por várias etapas, né, no conhecimento dessa gordura, do que acontecia com ela. E hoje em dia nós sabemos exatamente como acontece a absorção da gordura. Quanto menos purificada ela for, isto é, o público precisa saber que quando a gente tira
a gordura por lipoaspiração, essa gordura vem com outras substâncias juntas, como sangue mesmo, né? Pouca quantidade, mas vem sangue, vem plasma sanguíneo, vem restos celulares, são coisas indesejadas para ser devolvidas ao paciente. Então, ela é centrifugada, ela é limpa, ela é lavada com soro fisiológico e só fica dentro daquele frasco que vai ser colocado novamente dentro do paciente, aquela gordura que está pura. A gordura, as células gordurosas puras, limpas e aptas para serem devolvidas à pessoa. E daí, através de cânulas, nós fazemos a abordagem àquele local, através de cânulazinhas, são verdadeiras, como é que pode se dizer? Fazer umas agulhas mais espessas, talvez. Agulhas ocas por dentro, que elas pudessem, então, descolar os tecidos, né, e que nós pudéssemos, então, abordar a área que nós queremos injetar gordura. Uma vez abordado, nós temos um espaço, criado um espaço para que essa gordura possa ficar ali. E daí sim que o cirurgião vai colocar dentro desse espaço a gordura que ele tirou de outra região da paciente. E quais são os locais, vamos falar da face, porque eu sei que é possível preenchimento aí, né, de várias partes do corpo, mas em si falando de face, quais são os aspectos da face que são mais beneficiados por esse tipo de preenchimento? A face se beneficia muito dos sulcos e dos lábios, muito. Algumas rugas faciais são minimizadas pela gordura facial, que são a gordura glabelar, essa região glabelar. As rugas frontais não são muito beneficiadas, mas elas melhoram. Mas principalmente os sulcos, tanto o sulco nasogeniano quanto o lábio-geniano, o sulco oriental, que se chama, né, o sulco chinês, né? E isso é muito beneficiado. E os lábios, então, é uma coisa maravilhosa. Então, para aquelas pacientes que às vezes dizem assim para a gente, Gilberto, eu não posso emagrecer muito porque eu vou ficar muito envelhecida no rosto. Pode emagrecer, sim. Depois vem aqui no Gilberto, que ele faz um preenchimento, fica tudo maravilhoso também, né? Realmente, a cirurgia plástica está apta a fazer esse tipo de coisa, né? Nós podemos devolver para aquela região emagrecida a gordura que ela deveria ter, né? Isso com certeza, não há dúvida nenhuma. E nós temos também uma graça em Novo Hamburgo, né? De conviver com profissionais aqui de alta qualidade. Isso é muito bom. Nós temos aqui um grupo de cirurgiões, na Unimed nós somos em 10 cirurgiões plásticos. E na cidade nós deve ter mais um grupo parecido com esse, mais 10. E o bom disso é que são bons profissionais. Nós temos gente aqui bem capacitada, apta para resolver esses problemas e com grande vantagem para os pacientes. E isso é muito bom. É muito ruim quando a gente convive com grupos não homogêneos, não igualmente desenvolvidos. Agora, quando se convive com esse grupo que nós temos em Novo Hamburgo aqui, é muito, muito gostoso, isso é muito bom. Sem contar com o que a gente falou no bloco anterior aí, né, que são desenvolvidos os protocolos de cirurgia segura. Bem, Gilberto, tu falaste aí da gordurinha, não é, que é autólogo, é da própria pessoa, que é o padrão ouro aí, não é, de preenchimento, mas tem também o ácido hialurônico, que eu creio que é uma substância que nós também temos no organismo, mas ele foi também sintetizado, né? Então também é uma substância que nós temos, só que ele é usado o ácido hialurônico sintético para esses preenchimentos. Eu creio que ele é bastante usado aí e também com bons resultados. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre o ácido hialurônico e as vantagens ou desvantagens em relação à gordura, por que optar por um ou por outro? Bem, em primeiro lugar, o ácido hialurônico é fornecido em seringas de 1 ml. A quantidade que é fornecida é muito pequena, porque ele é muito caro. Ele é muito caro. Começa aí uma desvantagem, né? Desvantagem bastante grande. Segundo lugar, o ácido hialurônico, ele é muito bom para rugas muito fininhas, rugas finas rugas da face, e não para sulcos. Os sulcos precisam de mais material. Jamais nós poderemos tratar um sulco da face com 1 ml, uma ampolinha de 1 ml de ácido hialurônico. Não teria condições. Teremos que usar várias ampolas. Sairia muito caro para o paciente. Sairia muito mais caro do que uma cirurgia plástica, inclusive. Completa. Né? Muito caro.
Então, assim, ó, não é possível tratar grandes quantidades de superfície corporal com ácido hialurônico. Então, a gordura, nesse caso, é muito melhor. Então, finas rugas são bem tratadas e dão resultados excelentes com ácido hialurônico. Até porque não dá para ter muito volume ali, não é? Só para, né, pequena quantidade mesmo. A própria ruga dos lábios, esses códigos de barras que nós brincamos dizendo que são códigos de barras, essas rugas finíssimas do lábio são bem tratadas pelo ácido hialurônico. Então, ele não dá volume ao lábio como daria a gordura. Ele não dá esse volume, porque não tem volume suficiente para fazer isso. Mas ele tira as rugas finas do lábio com maior facilidade. Outra coisa importante é o seguinte, ó, o ácido hialurônico ele perde o seu efeito em 2 anos no máximo. Ele é absorvido pelo corpo, justamente por ser feito por uma matriz extracelular, é um produto que já existe dentro do nosso organismo, ele é comido pelo nosso corpo. E a gordura que foi colocada jamais é comida, porque é reconhecida como de casa. Ela é do organismo, ela não é fagocitada, não é destruída. Então, é um resultado quase que permanente. A gordura injetada atinge uma estabilidade dentro de mais ou menos 90 dias e depois ela fica naquilo que ela como foi colocada e para sempre. Olha só, então, né, está aí uma solução, né, que eu creio que seja rápida, muito econômica, não é, e que traz excelentes resultados aí. Bom, Gilberto, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero saber, assim, se tu tens algum recado, alguma dica ainda, né, para as nossas telespectadoras, que eu creio que ficaram tão empolgadas quanto eu aqui, não é? O recado é aquele que eu já falei há pouco, de que nós estamos vivendo num meio médico muito bom em Novo Hamburgo. A própria Unimed Vale dos Sinos é um local de excelentes profissionais e que fazem um trabalho magnífico. Nós temos um controle de segurança interna que faz com que as coisas sejam bem feitas, né? E essa direção atual não tem medido esforços para que isso aconteça sempre de uma forma bastante... agregue bastante valor para o paciente. Isso é importante, muito importante. Então, está aí para você, não é? Se tiver dúvidas, questionamentos, também envie para a gente aqui, não é? Ou para o Dr. Gilberto, para a nossa Unimed, né? Que teremos o máximo prazer em estar trazendo também essas informações. Então, muito obrigada, Gilberto, mais uma vez por estar conosco aí, trazendo sempre ótimas novidades. Obrigada. Sempre um prazer estar com vocês. Verbo.